Bom, vamos nessa, pessoal? Então, olha lá, tipos de inscrição. São 3 os tipos de inscrição para os advogados: principal, suplementar e por transferência. Você vai fazer a prova da OAB, vai passar na primeira fase com hashtag 10 em ética, vai fazer a segunda fase, vai passar. E aí, todos vocês que estão me ouvindo aí vão ganhar um certificado de aprovação. Só que nem todos podem se inscrever na OAB no quadro de advogados. Porque de repente alguns de vocês aí que estão me ouvindo praticam atividades incompatíveis. Pode ter policial aí me ouvindo, técnico judiciário, fiscal, não é? Então vai guardar o certificado na gaveta. Mas se você não exerce nenhuma atividade compatível, você pode escolher se quer se inscrever agora ou não. Porque nós já falamos que esse certificado de aprovação vale para sempre, não é? Muito bem. Se você quer se inscrever agora, a primeira inscrição se chama inscrição principal. E deve ser feita naquele estado onde você pretende estabelecer o seu domicílio profissional. Vejam que não precisa ser onde você fez o exame de ordem, não necessariamente. Você pode querer se inscrever pela primeira vez em outro estado, desde que você afirme: é aqui que eu quero estabelecer o meu domicílio profissional. Agora, se você tem dúvida onde você vai estabelecer o seu domicílio profissional, você faz onde você está morando. Ou seja, na dúvida, onde você vai estabelecer o domicílio profissional, na dúvida prevalece o domicílio civil, o domicílio da pessoa física, certo? Muito bem. Uma vez feita essa inscrição principal, você pode advogar ilimitadamente naquele estado. Cuidado que na prova iria tirar a letra I, a gente nem percebe, hein? Então, ilimitadamente, naquele estado. Posso advogar à vontade naquele estado, não tem limite. Agora, eu posso advogar limitadamente, eventualmente, tem um limite, em qualquer outro estado do país. Por quê? Se eu exercer a advocacia com habitualidade em outro estado, eu tenho que providenciar uma outra inscrição, cujo nome é inscrição suplementar. E olha aqui, ó. Inclusive, eu vou ter que pagar uma outra anuidade. E eu posso ter quantas suplementares forem necessárias, viu? Se eu tiver necessidade de providenciar a inscrição suplementar em 10 estados, quantas anuidades eu tenho que pagar? 11, porque tem a outra que é a principal também para pagar. E o valor da anuidade varia de estado para estado, porque compete ao Conselho Seccional da OAB estabelecer o valor. Tá? Muito bem. Agora, olha só, como é que eu sei que eu estou advogando com habitualidade ou não? Como é que eu vou saber se eu estou advogando com habitualidade ou não, tendo que providenciar suplementar? Pois é, são 2 os critérios para se aferir a habitualidade. O primeiro, vamos botar aqui B.1, está no artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto, que diz o seguinte: além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passará a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Ou seja, se eu tiver 6 ou mais causas, porque até 5 não tem problema, eu posso ter até 5 causas por ano em qualquer outro estado. Se eu passar de 5 causas, olha só, hein? Se eu exceder a 5, ou seja, se eu tiver 6 causas naquele ano, naquele estado, aí sim eu vou ter que ter suplementar. E vejam que a lei diz que só se exige se for intervenção judicial, gente, se for causa, ou seja, se for ação no Poder Judiciário. Então, ao contrário senso, tem coisas que não vão contar. Ou seja, não vão contar. Vamos anotar isso que é importante? Olha aqui, ó. Coisas que não contam. A advocacia extrajudicial. Então, se, por exemplo, eu for para São Paulo fazer só parecer jurídico, isso não vai ser contado. Tá? Depois, se eu for impetrar habeas corpus, vamos anotar.
Olha, a impetração de habeas corpus pode ser feita por qualquer pessoa, não pode? Então eu também posso, como advogado, impetrar habeas corpus no Brasil todo. Não vai contar. Agora, se eu me utilizar dos recursos privativos de advogado, como, por exemplo, recurso em sentido estrito, recurso ordinário em habeas corpus, aí realmente vai contar. Mas só a impetração não conta, não. Depois, não vai contar acompanhamento de carta precatória. Não vai contar. Imagine só a seguinte situação. Eu, por exemplo, só advogo no Rio de Janeiro, mas há testemunhas que moram em outros estados. E os juízes daqui vão expedir cartas precatórias para que os juízes de outros estados ouçam as testemunhas. Mas eu, como advogado da causa, vou viajar e vou querer ouvir aquelas testemunhas. Tá certo? Então, eu posso fazer à vontade, não conta. E também não vai contar, vem aqui comigo, ó, a advocacia nos tribunais superiores ou interestaduais, certo? Então, olha só, preste atenção aqui numa coisa. Se eu quiser advogar na STJ, STF, TSE, TRT, né, TST, desculpa, TST em Brasília, STJ, STF, TST, TSE, STM, né? Gente, eu posso advogar à vontade. Eu não vou precisar providenciar uma inscrição suplementar em Brasília só para isso. Agora, cuidado, não é só porque eu sou de outro estado e vou advogar em Brasília que eu nunca vou precisar de suplementar, porque já pediram isso aí em prova, foi uma pegadinha. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Eu sou advogado do Rio de Janeiro e eu vou fazer 10 ações de despejo no Distrito Federal. Claro que eu vou ter que ter inscrição suplementar, tá? Muito bem. E também para os tribunais regionais federais. Eu vou pegar o exemplo do TRF2, a segunda região, que fica localizado no Rio de Janeiro, mas ele tem jurisdição sobre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os advogados do Espírito Santo podem advogar direto, à vontade, no TRF da segunda região, que embora fique no Rio de Janeiro, mas tem alcance, né, ou seja, tem jurisdição sobre a seção judiciária do Espírito Santo. Então, posso fazer à vontade. Maravilha? É isso aí. Bom, acho muito difícil perguntarem isso. A banca do CESP até já pediu, a FGV ainda não pediu. Tá? Agora, existe uma outra forma de se aferir habitualidade. Né? Na verdade, aqui é uma ficção jurídica, de que se eu for abrir um escritório em outro estado, é como se eu lá fosse advogar. Olha o que diz aqui e a gente explica. Artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado junto ao conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios obrigados à inscrição suplementar. Então, imagine a seguinte situação. Eu, sócio de um escritório aqui no Rio de Janeiro. Eu e mais 4 amigos. Aqui é a sede do nosso escritório. E a gente resolve abrir uma filial na Bahia. Se é filial, são os mesmos sócios. Só que só eu vou ficar na Bahia. Não interessa. Mesmo que os outros 4 sócios continuem no Rio de Janeiro, ó, todos eles também terão que ter inscrição suplementar. Tá? Quando vou abrir uma filial, registrar lá, tem que ter inscrição suplementar. Beleza? Muito bem. E o último tipo de inscrição é a inscrição por transferência, que deve ser feita quando houver mudança efetiva de domicílio profissional. Olha o que diz esse artigo 10, parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência da sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Ou seja, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu quero me mudar de vez para São Paulo. Eu transfiro a minha inscrição principal do Rio de Janeiro para São Paulo. A minha do Rio vai ser cancelada
e eu fico só com São Paulo. Ah, mas se eu quiser continuar com algumas causas no Rio de Janeiro, até 5 pode. Se eu tiver mais de 5, eu vou ter que fazer uma suplementar no Rio de Janeiro. Tá? Então eu transfiro para São Paulo, então, que é a minha principal nesse momento. E eu posso ter suplementares em outros estados, normalmente. Tá bom? Turma, mais um assunto encerrado. Vamos agora ao próximo, licença e cancelamento da inscrição. Qual a diferença entre a licença e o cancelamento? Bom, na licença, o advogado vem advogando. Quando acontecer qualquer uma das hipóteses do artigo 12 que eu vou dizer para vocês, o advogado vai ficar licenciado, afastado da advocacia. E depois, quando ele voltar a advogar, ele volta com o mesmo número de inscrição. Prestem atenção aqui numa coisa, minha gente. Quando o advogado estiver de licença, ele ainda é advogado. Guardem essa informação, tá? O advogado de licença continua sendo advogado. Só que aí ele não pode advogar. Não vai precisar pagar anuidade enquanto estiver de licença. Não vai precisar votar nas eleições da OAB, porque o voto nas eleições da OAB é obrigatório para todos os advogados. Estagiários não votam, não. Agora, se o advogado estiver de licença, não precisa nem justificar o porquê não votou. Quando o advogado não vota, ele paga uma multa de 20% do valor da anuidade, hein? A não ser que ele justifique. Mas se ele estiver de licença, ele nem se preocupa. Tá? E o cancelamento? É diferente porque o advogado que vem advogando, quando ele cancela, ele não é mais advogado. Quando ele voltar, ele voltará com um novo número de inscrição. Beleza? É isso aí. Quais são os casos que levam a uma licença? O artigo 12 diz: licencia-se o profissional que, primeiro, assim o requerer por motivo justificado. Olha, minha gente, muitos preferem pedir a licença ao cancelamento, porque na licença volta com o mesmo número, é mais fácil, é mais rápido. Porque quando ele cancela, tá certo que não precisa fazer prova do OAB de novo, não. Mas dá um trabalho danado, tem que entrar com a documentação, tem que marcar um novo juramento, dá muito mais trabalho. Agora, se for por requerimento, a licença deve vir acompanhada de um motivo justificado. Não vão te perguntar em prova se tal motivo é justificável ou não, porque é na prática que eles vão analisar isso. Mas eu te dou alguns exemplos para que você possa entender. Imagine um advogado que vai fazer um doutorado na Europa, gente. Pode pedir uma licença para fazer o doutorado. Claro, se for na área do direito, né? Porque se for um doutorado em corte, costura, manicure, aí ele que cancele se quiser, ou então continua pagando. Tá bom? Uma doença grave, pode ser um motivo também. Tá? Depois, licencia-se o profissional que, vamos à tela, passar a exercer em caráter temporário atividade compatível com o exercício da advocacia. Olha, minha gente, isso é muito importante também. Preste atenção aqui numa coisa. Nós vimos no bloco passado que se uma pessoa exerce atividade compatível, ela não pode ser advogada. Mas se for o contrário, hein? A pessoa já é advogada e depois passa a exercer uma atividade incompatível. Aí é que são elas. Porque se essa atividade compatível tiver caráter temporário, vai gerar uma licença. Prefeito, governador, presidente da República, assessor desembargador, né, ministro da Cultura, são cargos temporários. Né? Por quê? Ou são mandatos eletivos, ou são cargos em confiança, cargos de comissão, cargos exoneráveis ad nutum, né? Ou seja, cargos de livre nomeação e livre exoneração. Tá? Depois, licencia-se o profissional que sofrer doença mental considerada curável. Se a doença mental é curável, enquanto a pessoa estiver mentalmente enferma, ela não advoga. Depois volta com o mesmo número, assim que melhorar, já que se trata de uma doença curável. Tá? Depois, artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, assim o requerer, vejam que não precisa de motivo justificado. Quer cancelar, cancela, problema dele.
2. Sofrer penalidade de exclusão. A exclusão é a sanção mais grave que a OAB pode aplicar a um advogado. Tanto é que, quando ele é excluído, a sua instituição será cancelada. Já vimos que ele pode voltar a ser advogado depois. A partir de 1 ano, ele pode pedir uma reabilitação e a gente vai explicar isso melhor daqui para frente, daqui a pouquinho. 3. Falecer. Olha lá na tela. Cancela-se a inscrição do profissional que falecer. Claro, né, gente? Falecer não vai ser licença, né? É cancelamento. E uma vez perguntaram em prova se todos os casos de cancelamento deveriam ser pedidos pelo próprio advogado. Claro que não, né, gente? Se ele falecer, vai ser difícil dele pedir. Ou seja, tem situações que será de ofício o cancelamento, como na exclusão, no caso de falecimento, tá? No quarto caso também, será de ofício. Passar a exercer em caráter definitivo atividade compatível com a advocacia. Então, imagine um advogado que passou no concurso para delegado de polícia. Ele tem que pedir o cancelamento. Se ele não pedir, porque tem caráter definitivo, né, a própria OAV de ofício pode cancelar. Ou no inciso 5º, quando ele perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Ou seja, quando ele perder qualquer um dos requisitos do artigo 8º do Estatuto, que nós vimos, que são aqueles requisitos necessários para quem quiser ser advogado. Claro, uma vez perdido qualquer desses requisitos, cancela-se, tá? Muito bem. Agora avançando, impedimento e incompatibilidade. Gente, muita atenção para isso daqui. Isso aqui caiu em quase todas as provas. Bom, certamente vocês já viram muito falar nesses nomes durante a faculdade, impedimento e incompatibilidade. Até porque esses nomes existem em vários ramos do direito. Só que, dependendo do ramo do direito, os conceitos são diferentes. Impedimento no direito civil é uma coisa. Exemplo, impedimento para casamento. Não pode casar irmão com a irmã, a pessoa não pode casar com a sogra. Impedimento no processo civil. O juiz fica impedido para atuar num processo que o réu é irmão dele. Agora, para a gente aqui, impedimento e incompatibilidade significam outras coisas. Aqui, para a nossa matéria, impedimento e incompatibilidade são regras criadas pelo legislador para evitar que algumas pessoas levem vantagens ou desvantagens em relação a outras que também queiram exercer a advocacia. Imaginem, por exemplo, se um presidente da República pudesse advogar, se um desembargador pudesse advogar, captação de clientela, poder de influenciar juízes. Então, nós vamos enquadrar aqui quais são os de impedimento e quais são de compatibilidade, porque existe uma diferença entre esses dois. Para a gente aqui, olha, impedimento é a proibição, olha aqui, artigo 27, que diz? A incompatibilidade, que é a mesma coisa, é sinônimo de atividade compatível, que a gente andou falando, determina a proibição total. Não pode advogar de jeito nenhum. Só que essa incompatibilidade total, né, essa proibição total, pode gerar uma licença, se ela for temporária, ou pode gerar um cancelamento, se for definitiva. Vamos explicar isso melhor daqui a pouquinho, né? E impedimento? No impedimento, ele continua com a carteira da OAB dele, mas na própria carteira vai ficar uma observação. Pode advogar em menos contra o Estado, pode advogar em menos contra o município. Então, vejam vocês que é a proibição parcial, tá? Bom, minha gente, o artigo 28, ele tem 8 incisos, com todos os casos de incompatibilidade. Percebam que nos primeiros 7 incisos são cargos públicos. Ó, se você quiser, pode pausar e ler. Eu não vou ler com vocês. Por que eu não vou ler? Porque eu vou ensinar para vocês um macete que resume isso tudo. E eu te digo, hein, desse total de 8 incisos, mais os 2 incisos que falam do impedimento, aqui no artigo 30, ó, poderão ser feitos mais de 1000 exercícios. E olha, normalmente são cargos públicos que vão entrar aqui. Só o artigo 28, inciso 8º, que traz um caso que até a empresa privada vai entrar, quando o advogado ocupa a função de direção e gerência em instituição financeira, inclusive privada. Então, o gerente do Banco Santander não pode advogar, o diretor do Banco Itaú não pode advogar.
Tá? Gente, pode até ficar para sua leitura isso daqui, mas o que vai interessar é o macete que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Para alguns vai ser revisão, né? Gente, desse total de 10 incisos, né, que eu disse a vocês, artigo 28 tem 8 incisos, e o artigo 30 tem 2 incisos. Desse total, poderão ser feitos mais de 1000 exercícios. Então, vamos aprender ou revisar esse macete. Olha só, aqui em cima eu vou escrever incompatibilidade, e aqui embaixo eu vou escrever impedimento. Na incompatibilidade, eu vou fazer uma setinha para cima, escrito definitivo, que vai gerar o quê? O cancelamento da inscrição. Faço uma setinha para baixo, escrito temporário, que vai gerar uma licença. Tá? No impedimento, eu faço uma setinha para cima, mas agora eu vou botar a cor diferente, porque é uma pergunta de exceção. Se você não tem cor diferente, não se preocupa não, tá? Você só vai precisar, na verdade... Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu imagino que talvez você não esteja com cor diferente, né? Eu vou fazer da mesma cor e vou fazer um destaque, ó. É membro do Legislativo? Pronto, vou fazer igual você está fazendo aí, ó. Aí faz um quadradinho, um quadrinho em volta e uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Se for membro do Legislativo, gente, eu vou escrever aqui, ó, é impedimento, né? Então, ó, pode advogar menos contra ou a favor da administração pública, em geral, direta ou indireta. Ou seja, se for vereador, senador ou deputado, né, membro do legislativo, até pode advogar, mas só entre particulares, pessoal. Se tiver em algum dos polos, né, Estado, município, União, autarquia, fundação pública, não pode advogar. Então, o deputado só pode fazer o quê? Divórcio, ação de despejo, ação trabalhista, coisas entre partes privadas, tá? Faço uma setinha para baixo, escrito sobra. Tudo sobrar vem para cá. Neste caso, pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Não é isso? Muito bem. Assim como tem um quadrinho aqui para baixo, vai ter um lá para cima. E a pergunta qual é? É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal ou gerente? Ponto de interrogação. Tá? E para fechar o macete, eu vou escrever o nome dele aqui, ó. Na frente da incompatibilidade, eu escrevo alto escalão. E aqui embaixo, eu escrevo baixo escalão. Então, está pronto o macete. Podem congelar e copiar. E aqui, na outra página, eu vou colocar uns exercícios para a gente treinar. Por exemplo, o que vai acontecer com o advogado que passar num concurso para juiz federal? Calma que nós vamos usar no macete, tá? Ou advogado que passar num concurso para técnico judiciário do TJ de Minas Gerais.
O advogado que passar num concurso para delegado da Polícia Federal. O advogado que passar no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. O advogado que passar no concurso para professor de História, imaginando também que ele tenha feito faculdade de História, né, ou tenha feito aí licenciamento para poder dar aula, tá? Professor de História do município de Belém. Então, advogado que foi eleito deputado federal. O advogado que foi eleito vereador. O advogado que foi nomeado ministro do STF. Ministro da Cultura. Agente administrativo do INSS. Então, olha aí, minha gente. Botei vários cargos que podem ser pedidos na sua prova. Bom, qual é o primeiro passo, gente? O primeiro passo é a gente saber se esse cargo, atividade ou função, qualquer um desses aqui que pode cair na sua prova, se lá onde eles vão trabalhar, gente, olha, cuidado, hein? Lá onde eles vão trabalhar, na prefeitura, na Polícia Federal, na Assembleia Legislativa, na polícia, na Receita Federal, onde ele vai trabalhar, se lá ele ocupa um cargo de alto ou de baixo escalão, tá? Se ele for chefão, ele tem poder de decisão relevante, ele é alto escalão. Se ganha bem, se ele ganha menos, é subordinado, não tem tanto poder de relevante assim, ele é baixo escalão, tá? Então, olha só, vamos só verificar essa questão de alto ou baixo escalão? Então, olha lá, juiz federal é alto ou baixo escalão? É alto, né, gente? Porque lá o juiz é autoridade judiciária. Técnico judiciário, baixo escalão. Delegado da Polícia Federal, é alto, gente, porque o delegado é autoridade policial. Auditor fiscal da Receita Federal, é um cargo de alto escalão. Professor de História do município, gente, é um cargo de baixo escalão. Deputado federal, é um cargo de alto escalão. Vereador, sempre que eu pergunto vereador, o povo fica em dúvida, né? Na verdade, a turma fica dividida. Gente, se você tem dúvidas, faça com o que você acha. Se você acha que é alto escalão, faz com alto escalão. Se você acha que é baixo escalão, faz com baixo escalão. Não tem problema, sabe por quê? Porque nós temos essas duas perguntas de exceção que vão nos ajudar se a gente errar. Sempre que você achar que aquele cargo é de alto escalão, você vai fazer a pergunta de baixo e membro do legislativo para ver se ele muda de lado. Sempre que for baixo escalão, a pergunta que você vai fazer é essa daqui, ó. É do judiciário, cartório, policial, militar, fiscal, gerente, para ver se muda de lado, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Só terminar aqui, ó. Ministro do STF é um cargo de alto ou baixo escalão? Alto. Ministro da Cultura, alto. Agente administrativo do INSS, é um cargo de baixo escalão, né, gente? Porque se fosse diretor-presidente do INSS, aí sim seria alto, tá? Então, a gente já pôde agora ter uma noção de como esse macete aqui funciona. E no próximo bloco, nós vamos fazer com cada um desses cargos até os seus finalmente. Porque ele aqui, ó, ou vai gerar cancelamento ou licença, ou pode advogar menos contra a favor da adição pública em geral, ou pode advogar menos contra a fazenda que o remunera. Letra A, B, C e D da sua prova, tá? Então, no próximo bloco, a gente já volta explicando cada um desses cargos e apresentando as exceções a esse macete.
Tá legal? Cuidado, hein? Tô achando que isso aí vai cair na sua prova. Vamos juntos? Até o próximo bloco.